Olá pessoal, seja muito bem-vindo com mais um episódio do nosso FormoCast, nosso canal do YouTube aqui. Então, para quem não conhece o canal da Farmácia Formulise, se inscreva, ativa o sininho, ativa sua notificação e fica por dentro de todos os conteúdos. Normalmente a gente tem a cada mês um assunto de qualidade gratuito, com um profissional de excelência, de referência na área, para a gente entregar para você, o nosso cliente, o nosso ouvinte, o melhor conteúdo. E é claro, né, nós estamos aqui no mês de Novembro Azul, gente. Novembro Azul é um mês, né, de conscientização à saúde do homem. E por isso que faz a conscientização justamente no que se refere ao câncer de próstata. E nós estamos aqui hoje no nosso estúdio, o Dr. Tiago Nova, urologista, cirurgião, tem uma expertise na área, então vai ser um bate-papo super gostoso, atrativo, para você, que é homem, também é mulher, né? Porque nós mulheres a gente acaba cuidando do nosso pai, dos nossos companheiros, dos nossos filhos, e justamente para alertar sobre a importância e a conscientização desse tema de bastante relevância. Então aqui a gente vai desmistificar vários tabus, informações e conteúdo de qualidade. E é claro, quem está aqui no meu lado, nossa digníssima, nossa Tawane, farmacêutica, Dânio Maia, nosso coordenador farmacêutico. Eu brinco, gente, que os cabelos dele vieram tudo para minha cabeça, né? Porque pensa num homem inteligente daqui. Então, nosso professor, doutor Dânio Maia, e nosso ilustre aqui, eu falo que eu sempre fiquei, chega assim, não olhe pro meu salto, né? Mas eu fico pequena ao lado dele, ó. Doutor Tiago, que assim, ele tem uma bagagem extraordinária, um profissional bem quisto e bem requisitado aqui na cidade de Vitória da Conquista. Não só aqui, mas na região até mesmo em outros estados, né, doutor? A gente atende um pouquinho fora também. Atende fora também de outros estados. Então, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. A gente está aqui mais uma vez para trazer uma informação de qualidade para vocês, como a Leide já falou. Hoje a gente tem a presença marcante aqui do Dr. Tiago, né? A gente já agradece o Dr. Tiago a ter aceitado o nosso convite. Eu queria, antes de passar a palavra para o Dr. Tiago, para ele dar se apresentar um pouco mais, mas eu queria falar um pouco do currículo dele. O Dr. Tiago é nosso médico de referência aqui, né? Ele sabe disso, quanto que a gente tem um carinho aí por ele e uma admiração por tudo que ele representa para a gente aqui na região. Eu costumo dizer que o Dr. Tiago é o cara que está sempre atualizado e está sempre buscando mais inovações e mais coisas boas aqui. E isso cresce muito a medicina de maneira geral aqui na nossa cidade e é importante que a gente dê ainda mais espaço para esse tipo de profissional. Então, o Dr. Tiago, ele é formado urologista, é cirurgião robótico, tem pós-graduação em urologia minimamente invasiva pelo Hospital Sírio-Libanês e pós-graduação em cirurgia robótica pelo Hospital Albert Einstein. É um dos pioneiros aqui na nossa cidade em cirurgia robótica. E seja muito bem-vindo. Eu acredito que a gente vai ter aí um tempinho de excelente bate-papo, doutor, e tirando muitas dúvidas aí do pessoal. Obrigado, boa. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a Eleide, a Dani, a Tawane, o convite de estar aqui um pouquinho falando sobre saúde masculina, sobre câncer de próstata. O Novembro Azul é o mês que a gente tira aí para falar um pouquinho sobre a conscientização sobre a saúde do homem. O homem negligencia muito sua saúde e essas campanhas são muito importantes para poder alertar. Bacana. Primeira coisa que a gente queria saber, doutor, assim, tem sempre esse apelo do mês, né? A gente tem visto muito isso. Os meses eles têm ganhado cores, né? E temas específicos. Existe algum motivo especial para ter o Novembro Azul? Tem algo específico em relação a isso? A saúde do homem, como eu falei, ela sempre foi muito deixada de lado, né? Tanto pelo próprio homem, que tem uma ideia de não ser vulnerável a doenças, acha que o fato de se cuidar, isso interfere na sua masculinidade, faz com que o homem se cuide muito menos. A gente estava comentando aqui que as mulheres têm um papel muito importante no cuidado da saúde do homem também, porque muitas vezes os homens procuram um profissional de saúde alertado por suas esposas, por suas mães, por suas filhas. Sim. Então a mulher, além de se cuidar mais, ela também cuida dos seus parceiros, dos homens que estão ali ao seu redor. E o homem, né, não tem tanto essa preocupação, negligencia bastante com sua saúde. E isso começou primeiro com o cuidado com a saúde feminina, através das campanhas do Outubro Rosa, e a gente entendendo
que o homem também precisava de um espaço para poder falar da saúde masculina, da importância com o cuidado da sua saúde. Afinal, elas vivem mais do que a gente, elas se cuidam mais, vivem mais. E a gente precisava desse espaço para poder falar um pouquinho também, não só sobre câncer de próstata, que é o principal foco aí da campanha do Novembro Azul, mas também da saúde masculina de uma forma mais global, dos cuidados com os hábitos de vida, tudo isso. E daí surgiu a necessidade de se ter um mês, não é o único mês que a gente cuida da saúde do homem, pelo menos para a gente focar um pouquinho nossas atenções em alertar, em estar aqui. Eu digo sempre que o papel do médico vai muito além de cuidar, de diagnosticar e de tratar doenças, mas é papel do médico também informar e alertar a população sobre os cuidados com a saúde. Isso eu acho que quando você estabelece o mês, né, você chama atenção para isso e acaba criando ali uma mídia, querendo ou não, isso chama a atenção mais das pessoas, né? E como você comentou, doutor, o principal ponto é, sem dúvida, a saúde do homem de maneira geral, né? Mas o foco maior do Novembro Azul é o câncer de próstata. E aí a primeira pergunta para a gente entrar basicamente nesse assunto é o que seria a próstata para as pessoas que estão assistindo a gente, para eles entenderem qual que é o papel da próstata na saúde do homem, qual que é a função fisiológica da próstata. Existe um desconhecimento muito grande realmente dos homens e das pessoas em geral sobre o que é a próstata. As pessoas associam muito a próstata à doença em si e não entendem que a próstata é um órgão que só o homem tem, a mulher não tem próstata, e é um órgão que tem um papel importante na nossa reprodução. A próstata ela produz um líquido, que é o líquido prostático, que faz parte, é um dos componentes do nosso esperma, e ele é responsável por manter os espermatozoides vivos. Então, se os espermatozoides chegam ali no óvulo, se a gente está aqui, é porque o líquido prostático permitiu que os espermatozoides tivessem vitalidade ali para chegar até o óvulo. Então, a próstata ela tem um papel fisiológico muito importante na nossa idade reprodutiva. Ela é um órgão do nosso aparelho reprodutor e ela acaba que a gente fala muito mais dela quando a gente envelhece, quando ela deixa de ter, né, essa importância e passa a trazer alguns problemas para os homens, tanto com relação ao câncer como outras doenças, como a hiperplasia benigna da próstata. Então, depois que a gente deixa de ter interesse reprodutivo, ela começa a trazer alguns problemas e aí nessa fase é que a gente se volta para os cuidados com relação à saúde da próstata. Perfeito, doutor. E para a gente explicar também para o pessoal que está nos assistindo o que é o câncer de próstata e por que ele é tão prevalente, né, nos homens. O câncer de próstata, tipo de câncer mais comum entre os homens, ele só perde para o câncer de pele, não melanoma. E também é o segundo que mais mata atrás do câncer de pulmão, que é um tipo de tumor bastante letal. Né? Como toda neoplasia, ela é um desarranjo celular que decorre de vários fatores, desde fatores genéticos, hereditariedade, a mutações genéticas que a gente sofre durante a vida. E o que caracteriza as doenças malignas é que elas podem migrar para outros órgãos e, consequentemente, trazer alterações de sua função. Então, é uma doença que é letal se ela não for tratada. Mas o mais importante, o que a gente mais deve chamar a atenção é que o câncer de próstata ele é curável. E ele é curável quando a gente diagnostica ele nas fases iniciais, onde ele ainda está restrito à próstata. E por isso a importância da gente estar fazendo exames de rotina, porque nessas fases iniciais as chances de cura chegam a mais de 90%. Então, quando a gente vê uma prevalência tão grande de câncer de próstata, a gente vê que de alguma forma a gente está de câncer não. O câncer a gente não tem como evitar, mas quando a gente vê uma mortalidade tão alta de câncer de próstata, a gente percebe que a gente está falhando de alguma forma nessa detecção precoce, porque detectando precocemente a chance de curar é muito alta. Nesse contexto, doutor, você comentou da hiperplasia prostática, né? Muitas vezes o paciente, a gente escuta do paciente falar assim, ele chega às vezes no balcão da farmácia e ele comenta assim, minha próstata está aumentada. E aí tem essa questão da hiperplasia. Explica um pouco para a gente a diferença entre essas situações e o que seria essa próstata aumentada, que às vezes a gente escuta. E aí o paciente fala assim, o médico falou que minha próstata está aumentada, mas ainda não é câncer. Como que a gente entende isso? Como é que as pessoas que estão assistindo a gente podem entender isso de maneira mais simples? É importante a gente primeiro diferenciar as duas situações, são doenças que são diferentes e uma não leva à outra. Então não existe isso de que ainda não é câncer. A hiperplasia prostática é uma doença diferente do câncer de próstata e ela não é um fator de risco para câncer de próstata. A hiperplasia é um crescimento benigno da próstata, que é muito mais prevalente, inclusive, do que o próprio câncer, que também está associado a fatores genéticos, e hoje se estuda também algumas causas inflamatórias
para o crescimento benigno da próstata, e essa ocorre com um percentual alto dos homens, e o grande problema da hiperplasia da próstata é que ela crescendo, você começa a ter uma compressão do canal da urina e uma dificuldade para urinar. Então, os pacientes que têm crescimento benigno da próstata, eles vão sofrer com obstrução urinária, ter alterações do jato urinário, que também são importantes, embora seja uma doença benigna, também é uma doença que requer a atenção do urologista, e ela também é avaliada durante o exame de rotina da próstata, né, porque nem sempre precisa ser tratada, mas muitas vezes a gente precisa tratar, e hoje a gente tem uma ideia que a gente deve tratar até um pouco mais precoce do que a gente vinha tratando, porque o aparelho urinário sofre com esse crescimento da próstata, mas ela não tem relação com o câncer, né? São doenças diferentes, né? O câncer de próstata, ele não é ocasionado pelo crescimento benigno, não. Bom, doutor, a intervenção precoce salva, né? Em qualquer diagnóstico, em qualquer patologia, a gente sabe que quanto mais cedo iniciar o tratamento é melhor. Nesse caso específico do câncer de próstata, existe uma idade ideal recomendada que o paciente tem que procurar? Sim, por ajuda? Existe uma divergência entre as sociedades europeia, americana, brasileira, mas o que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda é que todo homem inicie seus exames de rotina a partir dos 50 anos, e naqueles grupos que têm um risco aumentado, principalmente quem tem histórico familiar de câncer de próstata, que é um fator de risco importante, pacientes da raça negra também tem uma incidência maior e tende a ocorrer um pouco mais precocemente. Então, nesse grupo de maior risco, a gente já recomenda a partir dos 45 anos, mas para a população em geral, a partir dos 50. E essa detecção precoce é importantíssima em toda doença, né? Sim. A grande questão é que nem toda doença a gente tem ferramentas para detectar precocemente. E o câncer de próstata a gente tem. Então, por isso o exame de rastreamento é tão importante. A gente tem exames que podem detectar o câncer de próstata nessas fases iniciais, o que para outras doenças, infelizmente, nem sempre a gente consegue. Então, daí a importância de que esse exame seja feito todos os homens a partir dos 50 e quem tem um risco aumentado a partir dos 45. O doutor comentou uma parte importante que eu desconhecia. As pessoas da raça negra têm uma probabilidade maior? Tem. A gente tem, sim, por exemplo, o asiático ele tem um risco menor de câncer de próstata do que o ocidental, e os afrodescendentes eles têm um risco maior do que os ocidentais. Então, Sim. essas questões interferem, porque as mudanças de genes são diferentes nessas determinadas populações. Então, cada um tem predisposições maiores para determinadas doenças. Os brancos têm uma incidência, por exemplo, de câncer de pele, os asiáticos têm uma incidência maior de câncer gástrico. Então, essa variação genética, né, entre populações também confere riscos diferentes para determinadas doenças, né? Então, para o câncer de próstata, isso também existe. Nossa, Dani, daí a importância, né, da intervenção, e até para as pessoas que têm essa idade, acima de 50 anos, e fatores genéticos, procurar ajuda a partir dos 45 anos. É isso, e o rastreamento, né? É o que o doutor Tiago falou. Hoje a gente tem ferramentas para isso. E aí, já entrando nesse ponto, que talvez seja o ponto onde a gente tem mais mitos, né? Mas, assim, o pessoal tem sempre essa... Você estava falando aí do tempo, eu estava fazendo o cálculo aqui já para quando que eu vou começar a fazer. Para quando que eu vou começar a fazer esse rastreamento. Ainda vai demorar um pouquinho. Mas, em relação a isso, doutor, quais são as principais metodologias que a gente tem? Porque a gente tem o PSA, a gente tem o exame do toque, né? Que algumas pessoas têm aí esse receio do toque, mas qual que é a relação entre eles? Por exemplo, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que ele sempre faz o PSA e se nega a fazer o toque. Então, como que a gente pode orientar esse paciente que, inclusive, muitas vezes ele está ali na farmácia, ele chega na farmácia para a gente, comenta algumas coisas, a gente vai fazer uma orientação para ele, fala, vai lá, procura, tenta fazer esse exame, esse outro. E aí, esse paciente em específico, eu escuto dele sempre, é uma pessoa muito próxima, e ele sempre fala assim, não, eu não preciso fazer o toque porque meu PSA está normal. Então, qual que é a relação entre esses dois exames e como que a gente pode tratar isso na prática? Bem, os dois exames são importantes, e um não exclui a necessidade do outro, eles se complementam, né? Claro que, se a gente for avaliar hoje, a maior parte dos tumores de próstata, o rastreamento, a gente diagnostica através de uma alteração do PSA. Então, hoje é a principal arma que a gente tem para o diagnóstico precoce, é o exame do PSA. Mas o exame de toque ainda é importante porque alguns casos de tumores de próstata podem não alterar o PSA. Então, isso de que se o PSA está normal, não deve se fazer o exame de toque,
é um pouco questionável, então não é a realidade. O exame de toque ele ainda é importante. Eu digo que o exame físico ele faz sempre, né, vai sempre fazer parte da propedêutica, do exame médico. Eu brinco que se eu for num cardiologista, ele não colocar um estetoscópio aqui para escutar meu coração, eu não vou ficar satisfeito com a consulta dele. Então, Sim. eu entendo... É a clínica, né, doutor? A Isso, clínica é sendo sempre soberana. soberana. Então, eu entendo que o exame físico ele vai sempre fazer parte da rotina do médico. Eu acho que o exame de toque é de extrema importância, ele traz outras informações para a gente também. É um exame super rápido, ele é bem tranquilo. A maior parte dos pacientes tem um preconceito muito grande. Hoje eu fiz um exame de próstata num paciente que depois que terminou ele falou assim, doutor, e era só isso daí? O pessoal faz tanta polêmica em relação de um exame que é tão rápido, tão tranquilo de fazer. É a percepção que os pacientes têm depois de fazer. Agora, é claro, que se um paciente se recusa, mesmo depois da gente explicar tudo isso, é melhor que ele faça o PSA do que não faça nada, não tenha dúvida. Mas os exames, eles se complementam. Então, essa questão de que se o PSA está normal, não precisa fazer o toque, isso não é uma verdade. É exatamente isso que eu falo com esse paciente. E sempre a gente tem essa... Porque ele faz check-up, né? Então, como eu falei, é uma pessoa próxima, e ele sempre faz check-up, ele vem e conversa comigo, e ele sempre fala isso, meu PSA deu normal, eu estou fugindo do toque. E ele não vai, ele se nega, e é um paciente que já tem 72 anos, então é um paciente que já era para ter feito o toque algumas vezes, né? Então tem realmente esse preconceito. Ainda existe, ainda tem esse preconceito ainda está enraizado aí na população, e essas campanhas e esses bate-papos que a gente tem, eles vêm diminuindo isso. Então essa é mais uma importância que a gente tem da campanha do Novembro Azul, é tentar desmistificar essas questões. E hoje a gente observa que a adesão ao tratamento, aos exames de rotina, é muito maior do que foi no passado. Embora ainda exista esse preconceito, alguns pacientes ainda tenham, né, esse pudor, mas isso vem diminuindo conforme a informação vai chegando, né? Eu falo que eu sou prova viva da questão da mulher, né? Eu fugia de uma mamografia porque todo mundo falava, dói. Mas dói muito, porque vai apertar, vai estar... Eu falei assim, eu não vou mesmo. Aí a minha médica, não, você tem que fazer tudo que é importante. Quando eu fui, não é nada daquilo. Eu achei super tranquilo. Mas às vezes assim, porque a gente fica tão em alerta com o que os outros falam, que realmente a gente começa a entrar em pânico, né? Uhum. Então, o correto, minha gente, é seguir as instruções médicas mesmo e fazer. Porque quanto mais precoce for o diagnóstico, mais são as chances, né? Um tratamento de sucesso. Ô, doutor, e com relação aos sinais e sintomas, assim, quais são os estados assim, de alerta que a pessoa deve procurar, né, o urologista para poder fazer o acompanhamento? Essa é a pergunta mais importante quando a gente fala de câncer de próstata, porque assim, não se deve esperar ter sintoma para poder procurar o médico. O exame de próstata é um exame que deve ser feito de rotina a partir, né, das idades que a gente falou, 50 anos para toda a população e 45 para quem tem fator de risco, independentemente de ter ou não sintomas. O paciente não deve esperar sintoma porque o câncer de próstata, nas suas fases iniciais, ele não promove nenhum sintoma. Então, o paciente não deve aguardar sentir alguma coisa para poder procurar o médico. Ele deve fazer o exame de rotina, anualmente, né, sem que sinta nada. Mas existem sintomas que podem sim decorrer do câncer de próstata. São sintomas que são muito semelhantes ao da hiperplasia benigna, né? O jato da urina mais fraco, dificuldade para urinar, esforço para urinar, aqueles sintomas irritativos, urinar com mais frequência, sangramento na urina. E nas fases mais avançadas, quando o tumor se espalha, né, o paciente também pode ter sintomas relacionados ao órgão que foi acometido. O principal sítio de metástase do câncer de próstata é para os ossos. Então, em geral, esses pacientes com doença avançada, eles sentem dores ósseas, eles podem ter compressão medular por acometimento da coluna vertebral. Então, a gente não deve aguardar esses sintomas surgirem. O exame deve ser feito de rotina, né? E quando a gente dá o diagnóstico do câncer, muitas vezes a pergunta é essa, doutor, mas eu não sinto nada. E esse é o momento da gente diagnosticar, porque aí é que as chances de cura são muito altas. E tem alguns pacientes que chegam lá com esses sintomas, né? A gente tem um paciente em comum que eu encaminhei lá para você, depois ele fez a cirurgia, não era câncer, era uma hiperplasia, mas os sintomas dele principais eram urinários e a infecção urinária, né, de repetição, que ele sempre tinha, era justamente essa compressão do canal da urina, né? Doutor, em relação aos tratamentos, já que a gente está entrando nesse ponto, o paciente vai ter que necessariamente fazer uma cirurgia, e aí acho que vamos primeiro pensar nessa questão cirúrgica.
Um dos grandes medos, eu acho, do paciente, quando pensa nessa questão da cirurgia de próstata, é em relação à função sexual. Como é que... E aí eu acho que, já puxando também para a hiperplasia, né, porque também é uma situação que muitas vezes gera uma situação cirúrgica, como que funciona isso? Vai ter alguma relação da cirurgia com perda de função sexual ou normalmente isso não acontece? Ela pode sim interferir, mas nem sempre interfere. Na verdade, quando a gente diagnostica um câncer de próstata, o próximo passo é a gente entender em que estágio a doença está e que grau de agressividade aquela doença tem. Então a gente vai avaliar, né, e individualizar o tratamento. O tratamento ele deve ser individualizado de acordo com a doença, com a agressividade da doença, com o estágio que a doença está e também com o paciente, né? Com qual é a condição clínica do paciente, se ele tem outras doenças. Então o tratamento ele é individualizado, ele vai depender desses fatores. Em alguns casos a gente pode até não tratar um câncer de próstata. Hoje a gente sabe que alguns tumores de próstata eles têm um comportamento muito indolente, eles têm um comportamento bem pouco agressivo, eles tendem a não evoluir e esses pacientes podem ser acompanhados em um protocolo que a gente chama de vigilância ativa. Mas são situações específicas, então não é todo tipo de câncer de próstata em que isso pode ser feito. O tratamento para doença localizada, aquela doença que está restrita à próstata, ela ainda não se espalhou, na maioria das vezes é realizado através de cirurgia, embora também possa ser realizado por radioterapia, mas a cirurgia realmente é o tratamento mais realizado para o câncer de próstata localizado e, como todo procedimento cirúrgico, existem riscos envolvidos, né? Os dois principais riscos que a gente tem com o tratamento cirúrgico do câncer de próstata são realmente o comprometimento da função sexual e o comprometimento do controle urinário. Isso no passado foi muito maior, então a gente, né, há 15, 20 anos atrás, a gente tinha uma ocorrência muito maior de impotência sexual, de incontinência urinária nos tratamentos cirúrgicos do câncer de próstata, mas como tudo na vida e na medicina, a técnica cirúrgica evoluiu. Hoje a gente tem técnicas que são mais precisas e menos invasivas, né? A cirurgia robótica hoje, do ponto de vista cirúrgico, é o que a gente tem de mais evoluído para a cirurgia de próstata, porque com a cirurgia robótica a gente tem uma precisão muito maior na manipulação dessas estruturas. A gente consegue remover a próstata preservando ali a parte da inervação que promove a ereção e também dessa musculatura que é o que dá controle urinário. É claro que a gente não anula o risco, mas a gente consegue minimizar bastante o risco dessas complicações. Então hoje é muito mais raro, muito menos comum a gente ter complicação. Então não existe aquilo que operou a próstata, vai comprometer a ereção, operou a próstata, vai ficar com perda de urina. Não. Hoje a maior parte dos pacientes, quando tratados, principalmente nas fases iniciais, onde essa cirurgia consegue ser mais preservadora, né, dessas estruturas, a gente tem uma chance muito maior de manter isso daí. Então, o diagnóstico precoce, ele tanto aumenta a chance de cura, como ele diminui o risco dessas complicações, né? Ô, doutor, e o tratamento também pode afetar a fertilidade? A fertilidade, ele sempre afeta. Porque, como eu falei, o líquido prostático, a próstata, ela produz um líquido que é responsável por manter a vitalidade dos espermatozoides. E o restante do esperma, ele é composto pelo líquido seminal, que vem das vesículas seminais, que também são removidas durante a cirurgia, e parte vem do testículo, né? Os espermatozoides vêm do testículo, que desembocam na próstata e na vesícula seminal. Então esses canais, que são os mesmos canais que a gente corta e amarra na cirurgia de vasectomia, eles também são ligados, né, amarrados durante a cirurgia de próstata. Então, o paciente que remove a próstata e as vesículas seminais, ele não vai ter mais esperma. Ele pode manter a sua função sexual, ele pode manter a sua ereção, vai ter orgasmo do mesmo jeito, mas será um orgasmo seco. Ele não vai ter mais a emissão, a ejaculação. Então, ele, do ponto de vista da fertilidade, ele vai ter a fertilidade comprometida. Isso, em geral, não é um problema muito grande, porque o câncer de próstata é uma doença cujo principal fator de risco é o envelhecimento. Então, é uma doença que ela começa a ter uma prevalência maior a partir dos 50 anos, e isso aumenta ainda mais a partir dos 60 anos, que é uma faixa etária onde não é tão comum ainda haver interesse reprodutivo, né? Embora a gente saiba que pode haver alguns pacientes, numa idade um pouco mais avançada, podem ter interesse reprodutivo, e aí nessas circunstâncias,
Se o paciente já manifesta esse desejo antes do tratamento, a gente recomenda congelar o sêmen, né, fazer a criopreservação do sêmen, porque aí você consegue preservar de alguma forma a sua fertilidade. E para aqueles que não tinham interesse, mas de repente após o tratamento desenvolveram esse interesse, ainda assim é possível, não por vias naturais, mas através de reprodução assistida, a gente recuperar espermatozoides do testículo ou do epidídimo, né, que é uma glândulazinha ali que fica próxima do testículo, para utilizar, né, com reprodução assistida, com fertilização in vitro, e esses pacientes podem reproduzir, mas com o auxílio aí da ciência. Ô, doutor, aí você falou que geralmente acomete pessoas com idade mais avançada. Tem algum hábito de vida, algumas dicas para as pessoas já ali na juventude estar adquirindo para poder tentar prevenir o aparecimento do câncer de próstata? Não existe nada específico, assim, não existe nenhum cuidado específico que minimize o risco de câncer de próstata, mas como a maior parte das neoplasias e também outras doenças crônicas, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, os hábitos de vida eles estão diretamente relacionados à proteção com relação a isso. Mas hábitos de vida saudáveis de forma geral. Então, uma alimentação saudável, né, você ter uma alimentação mais à base de vegetais, né, carnes magras, evitar o consumo excessivo de gorduras, né, especialmente as gorduras saturadas. Atividade física é um fator protetor importante, né, a manutenção do peso. Os pacientes com obesidade, eles também têm um risco maior de câncer de próstata e têm risco maior de formas mais agressivas do câncer de próstata. Então, esses cuidados com a saúde, né, de manter hábitos saudáveis de vida, eles ajudam sim a prevenir o câncer de próstata. Os hábitos saudáveis sempre, né? Aí cigarro, álcool, todos esses detalhes, né? Nesse sentido, doutor, a gente poderia contar aí com algum tipo de proposta a nível de suplementação, uma suplementação antioxidante, ali aquela parte de ômega 3 ou outros ativos antioxidantes. Você acha que isso poderia também, de certa forma, ajudar a... Eu sei que de maneira direta, talvez não, mas na prevenção? O estresse oxidativo é uma coisa que está diretamente relacionada a vários fatores de risco, de doenças, de neoplasia, inclusive de infertilidade. E a gente utiliza bastante isso, não existe nada aí especificamente que possa ser feito, mas especialmente naqueles pacientes que de repente têm algum tipo de dificuldade com relação à parte de alimentação, que podem ter algum tipo de restrição e tudo isso, pode sim ser utilizado nesse cenário e ajudar, né, a prevenir não só, né, câncer de próstata, mas como várias doenças crônicas. Aí. Eu acho que vale também a gente comentar que às vezes, principalmente em cidade pequena, né, eu sou lá de Aracatu e lá muitas vezes a gente escutava, né, aqueles caras vendendo produtos naturais, tidos como naturais, né, e aí eles falavam justamente os sintomas que te levam à possibilidade daquele paciente ter uma situação de câncer de próstata, né? Eles falavam assim, tá urinando pouco, ardência a urinar, e já chamando a atenção principalmente de pacientes mais velhos. E aí muitos pacientes, eles abandonam qualquer tipo de rastreamento com um profissional adequado para simplesmente fazer coisas aleatórias que estão por aí. Isso serve tanto para o câncer de próstata como para outras situações de outras patologias que a gente corre esse risco, né, da desinformação, acabar levando o paciente, assim como surge esse mito e esse preconceito com o toque, com o exame de toque, surgir essa possibilidade do paciente abandonar tudo para ir para um caminho que não tem ciência nenhuma por trás. Isso infelizmente ainda ocorre. A gente vê muitas vezes alguns pacientes, quando a gente faz o diagnóstico e informa sobre quais são as possibilidades de tratamento, diante do receio do tratamento e diante do receio também dos riscos das complicações que o tratamento podem surgir, muitos tentam buscar tratamentos alternativos, o que outras pessoas indicaram, e isso daí eu já ouvi nas mais variadas fórmulas aí milagrosas que podem, e alguns pacientes às vezes realmente deixam de se tratar, achando que aquilo ali pode de alguma forma contribuir. E a gente tem que seguir aquilo que a gente tem evidência científica de que funcione. Então, a medicina, cada vez mais, ela deve ser baseada em evidência científica. Então, é o que a gente busca passar para o paciente, né, tanto com relação ao rastreamento, tanto com relação às formas de tratamento. Em algumas situações, a gente tem opções de tratamento e a gente sempre informa para o paciente vantagens e desvantagens,
né, e tenta individualizar o tratamento também de acordo com a expectativa do paciente. Doutor, eu sempre falo que terapia é vida, né? Eu mesmo faço terapia há algum tempo, então pacientes que estão em tratamento, o senhor também indica uma terapia com um especialista? A gente indica, a gente recomenda. Existe também uma resistência muito grande nesse sentido, principalmente dos homens, né? Essa mesma ideia de invulnerabilidade que o homem tem, essa questão de achar que isso interfere na sua virilidade, né, não é coisa de homem, essa cultura ainda machista que ainda existe, faz com que muitos homens não queiram buscar, acham que são autossuficientes. Mas é sempre um diagnóstico muito pesado, né? Sempre um diagnóstico que tem um impacto psicológico muito grande no paciente, na sua família, incertezas, né? Tanto com relação à própria vida, o risco de morte, e com relação às consequências que o tratamento pode trazer. Então isso sempre traz um impacto psicológico muito grande, e o tratamento de toda doença oncológica ele deve ser multidisciplinar. Ele envolve não só o urologista, mas também o oncologista, o psicólogo, muitas vezes nutricionista, fisioterapeuta, porque o tratamento que a gente faz para as questões urinárias também e sexuais também envolve a fisioterapia pélvica. Então é um tratamento que envolve vários profissionais, e não tenha dúvida que a parte de terapia, né, é muito importante para esses pacientes, sim. Em relação à sobrevida, doutor, já que você comentou dessa história, né, e até só para complementar essa questão que a Leide comentou, hoje a maioria dos serviços de oncologia ele já tem psicólogo na equipe, né? Normalmente quando o paciente tem esse diagnóstico, ele já é encaminhado também para o psicólogo para fazer pelo menos essa primeira abordagem. Às vezes o paciente não dá essa sequência, não dá o segmento, mas a primeira abordagem é feita. Em relação a essa sobrevida do paciente, a gente consegue numerar isso, ter uma porcentagem de sobrevida? Isso está relacionado principalmente ao quê? Ao diagnóstico precoce, ou à situação clínica do paciente? O estado clínico do paciente também vai contar nessa situação? Não, tudo isso interfere, mas é engraçado que a gente, muitas vezes a gente vê em televisão, em filme, tudo isso, mas as pessoas, o médico me deu tantos meses de vida, né? Isso é uma coisa que a gente não tem como estimar, a gente não tem como estimar a sobrevida de um paciente. Os estudos nos mostram qual o percentual de pacientes vai estar vivo em um determinado período de tempo. Mas assim, quando a gente fala em câncer de próstata inicial, é uma doença que ela pode ser curada, né? E isso significa que o paciente não vai morrer de câncer de próstata, então ele pode ficar curado. Mas existem as fases mais avançadas da doença, quando a gente tem já uma doença com acometimento de outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase, né? Uma doença metastática. Nessa fase aí já não é mais possível curar, né? Não sendo mais possível curar, a gente tem tratamentos que oferecem um controle da doença. A gente utiliza o bloqueio do hormônio da testosterona, né? E a testosterona ela alimenta o câncer de próstata, então você bloqueando a testosterona, você vai reduzir o tamanho do tumor. O grande problema é que com o tempo essas células elas passam a não mais responder a esse tratamento, elas se tornam resistentes ao tratamento hormonal e voltam a crescer. Esse tratamento na doença avançada ele também já evoluiu. Hoje existem drogas que potencializam esse bloqueio do hormônio, então a gente consegue promover um ganho de sobrevida maior para esses pacientes. E existem, quando a doença vai deixando de responder a um determinado tratamento, se vai progredindo para outros e consegue se oferecer uma sobrevida relativamente longa para esses pacientes. Então, mesmo quando não pode se curar, pode-se aumentar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Na maioria dos casos, o tumor de próstata ele tende a ter um crescimento lento. Então, a maior parte dos tumores de próstata não são de evolução rápida. Existem algumas formas mais agressivas, que felizmente são menos comuns, que podem ter uma evolução mais rápida e a gente, às vezes, em poucos anos, perder um paciente. Mas a maior parte dos tumores de próstata, eles têm uma evolução lenta, mesmo nas fases avançadas, a gente consegue controlar a doença por um bom tempo. Claro que é sempre preferível que a gente diagnostique precocemente para que a gente possa curar. Mas mesmo nas fases avançadas, a gente tem o que ofertar ao paciente para que ele tenha ganho de sobrevida e ganho de qualidade de vida. Sua fala me trouxe uma curiosidade, doutor.
Hoje eu tô falando muito, né, meninas? Mas Você é homem, você pode. A sua fala me trouxe Eu ia me preocupar se ela tivesse mais perguntas do que você. Pode. Mas hoje, essa última fala me trouxe uma curiosidade em relação à testosterona, essa parte que você comentou do papel da testosterona no surgimento do câncer de próstata. E aí, duas curiosidades, doutor, na verdade. A primeira em relação à reposição de testosterona no paciente que tem baixa testosterona, né? Então o paciente ali que está envelhecendo e a testosterona dele está caindo, então esse é o primeiro ponto. Dá para fazer isso de maneira segura, de forma a não induzir aí ao surgimento do câncer. E a segunda é em relação aos pacientes mais jovens. Hoje a gente vive aí, eu costumo dizer que a gente está vendo uma epidemia do uso de anabolizantes, né? Então a gente é muita gente usando anabolizante, a gente está vendo isso está disseminado e o maior perigo, na minha visão, é que tem muita gente utilizando sem nenhum tipo de acompanhamento. Tem algumas pessoas usando com acompanhamento, mas muita gente usando aí aleatório, comprando em academia, comprando em mercado negro. E aí é totalmente preocupante essa situação. Então, tem alguma relação? Esse paciente que está, quando jovem, se submetendo a esse tipo de exposição a esteroides anabolizantes, é um paciente que tem mais risco de ter câncer de próstata lá na frente? É importante a gente contextualizar aí as duas situações. Assim. Então, uma coisa é aquele paciente que usa testosterona com finalidade de aumentar o seu desempenho esportivo, de aumentar o ganho de massa muscular. Isso é proscrito, a gente não deve indicar, isso é contraindicado pelo Conselho Federal de Medicina, porque isso traz uma série de riscos ao paciente e não há indicação de ser feito. Mas, infelizmente, a gente vive realmente uma epidemia aí do uso de anabolizantes, tem sido utilizado aí de forma muito indiscriminada. Isso traz uma série de riscos para a saúde do homem. A outra condição é a condição daquele paciente que tem o que a gente chama de hipogonadismo, que é uma produção menor dos níveis de testosterona e que isso leve a algum sintoma, né? Seja sintomas na esfera sexual, o paciente ter redução de libido, dificuldade com a ereção, seja também algum outro sintoma que possa atrapalhar na sua rotina do dia a dia. O paciente pode ter indisposição, fraqueza, né? E aí sim uma perda de massa muscular em decorrência disso, ganho de massa gorda. Então, o hipogonadismo ele deve ser tratado, sim. A reposição de testosterona é um tratamento que, quando bem indicado, ele traz uma série de benefícios para o paciente. Mas é diferente a gente repor testosterona para quem está precisando, da gente usar a testosterona de forma indiscriminada, né, com outras finalidades que a gente não recomenda e as entidades médicas não recomendam e contraindicam. Mas, assim, durante muito tempo a gente achou que por bloquear a testosterona, pelo tratamento do câncer de próstata avançado, envolver o bloqueio da ação da testosterona, que a reposição hormonal pudesse aumentar o risco do desenvolvimento do câncer de próstata. Hoje a gente sabe que não, né? Existia porque como o paciente tem câncer de próstata avançado, o que você faz para tratar é bloquear a testosterona e esse câncer vai diminuir de tamanho. Então, se tinha muito receio de que usar a testosterona pudesse aumentar o risco de câncer de próstata, mas isso já foi amplamente estudado e hoje a gente sabe que não, a reposição de hormônio ela não aumenta o risco do paciente desenvolver câncer de próstata. Mas esses pacientes que repõem hormônio, eles têm que ter um acompanhamento ainda mais próximo do rastreamento do câncer de próstata, porque se ele desenvolver, e aí não por conta da reposição, mas todo homem pode desenvolver câncer de próstata, esse tratamento deve ser interrompido. Ele deve ser interrompido porque ele pode favorecer o crescimento, ele não leva ao desenvolvimento. Aí depois de instalado ele Exatamente. acelera o processo. Exatamente. Outra pergunta, assim, minha lista tá grande aqui, Tawane. Doutor, é claro, né, a gente está incentivando, assim, conversando mais sobre a questão do câncer de próstata, mas na sua experiência clínica sobre os cuidados do homem, tem alguma outra doença que assim, que deve ser tão evidenciado quanto o câncer de próstata? Isso vai de cada faixa etária, né? Uhum. De acordo com cada faixa etária, Sim. Vão mudando. A gente recomenda que os homens busquem desde cedo uma consulta com o urologista. Uhum. As meninas já procuram o ginecologista desde cedo, Verdade. se cuidam desde cedo. E para cada idade a gente tem uma prevalência maior. Então, naquele adolescente, a gente vai ter uma preocupação maior com relação à varicocele, que é uma doença que pode impactar na fertilidade,
com relação ao desenvolvimento da puberdade, então é o que a gente deve focar nessa idade. Quando vão saindo da adolescência e vão se tornando adultos jovens, essa orientação com relação às ISTs, o cuidado com relação a uma atividade sexual prudente e para que se evite essas questões. Também o câncer de testículo, que é uma doença cuja prevalência, ao contrário da maioria das neoplasias, o tumor de testículo é um tumor de pacientes jovens. Ele ocorre em pacientes saindo da adolescência e adultos jovens. É a fase de ocorrência mais comum. Então é importante que os homens nessa faixa etária se palpem, se examinem e notando alguma alteração, procurem o médico urologista, né? E para os homens, né, mais maduros, além do rastreamento do câncer de próstata, a hiperplasia prostática é uma condição que deve ser avaliada também. E todas as doenças relacionadas à saúde masculina, o cuidado também com a vida sexual, com o envelhecimento, a gente começa a ter uma prevalência maior de desordens da parte sexual, tanto relacionadas à ereção, à ejaculação. Então é importante que o homem se cuide durante toda a vida e para cada idade a gente vai focar a atenção em uma determinada área. Doutor, mas assim, um adolescente com que idade que pode procurar? Meu filho já tem 11 anos. Ele pode procurar com qualquer idade, mas eu recomendo que, assim, pelo menos iniciando-se a puberdade, que ele já faça uma primeira avaliação, né, com o seu urologista. Então aí a partir dos 11, 12 anos, ele procura o urologista para poder já fazer uma idade? Avaliação. Sim, não vai fazer exame de próstata nessa idade. Ele não vai fazer, não é exame de próstata assim, que ele vai fazer. Mas um exame para poder avaliar as questões que estão mais relacionadas à faixa etária dele, né? E é comum? É muito comum. Assim, hoje não existe ainda essa cultura do adolescente procurar o seu médico urologista. Não existe. Então poucos vão, alguns vão, muitas mães levam, orientam, mas ainda não é tão rotineiro como é para as meninas que a partir da primeira menstruação, em geral, já começam a procurar o seu ginecologista. Ainda não é tão frequente, mas tem se tornado cada vez mais frequente e é importante, porque muitas vezes a gente diagnostica algumas alterações que podem estar relacionadas ali a essa fase da puberdade e que muitas vezes o tratamento precoce também pode ajudar em evitar complicações futuras. Mais uma dica, né, gente, aí, porque realmente faz toda a diferença. Então, a partir de 11 anos, 12 anos, conversar com nossos filhos, sobrinhos, amigos. E o autoconhecimento do corpo. O que é importante é porque a gente recebeu aqui a Jaqueline, mês passado, ela falando, né? As mulheres se tocarem e fazer o autoexame, né? E o doutor Tiago usou esse termo também, né? Se autoexaminarem, né? Se tocarem, para perceber qualquer tipo de alteração e procurar. E o papel do médico muitas vezes também é orientar, né? Orientar. E nessa fase da adolescência eles têm muitas dúvidas com relação a algumas coisas, algumas questões, né? Do próprio desenvolvimento do corpo, né? Das questões relacionadas à puberdade, às relações interpessoais que, né? Em um determinado momento vão se iniciar. Então é importante sim que se crie esse hábito dos adolescentes também procurarem o urologista para poder ter essas orientações e também para poder investigar algumas condições. Beleza. Doutor Tiago, você atende adolescente? Então? Atendo sim. Então, gente, atende toda a família, né? Da infância... A urologia é uma especialidade bem ampla. A urologia é uma especialidade que eu falo que a gente cuida desde que nasce até o final da vida, em todas as idades, e cuidamos também de mulheres, né? A gente está falando do Novembro Azul, eu ia comentar isso agora. Que é voltado, não é só homem, então a gente está voltado mais para esse cuidado da saúde masculina, mas o urologista é o médico que cuida das doenças do aparelho urinário, tanto em homens como em mulheres. Então a gente cuida de homem, cuida de mulher, cuida de criança, cuida de idoso. Então eu vou falar meu tabu aqui, eu corro de médico homem e urologista, é sério? Tem que ir? É sério mesmo? Eu vou sempre na ginecologista. Mas se você tiver um cálculo renal, por exemplo. Eu nunca tive, verdade. Ou é um mesmo. outro problema urinário, né? É um tabu, gente. É um tabu, porque realmente... Porque a gente pensa que é ligado, né, mais homem. Doutor, existe urologista mulher? Existe e tem aumentado. Ainda é uma minoria. A gente estava, nessa semana agora, a gente estava no Congresso Brasileiro de Urologia, e há 10, 15 anos atrás a gente ia para o Congresso Brasileiro de Urologia, só tinha homem. Então, né, praticamente 100% dos urologistas eram homens, mas isso vem aumentando, ainda são poucas. Hoje a gente tem, eu vi uma estatística, não me lembro agora se são 6 ou 7% dos urologistas no Brasil são mulheres.
e elas têm um grupo, elas se autodenominam as orquídeas, né? Então é interessante porque como elas não são muitas, elas têm uma interação muito grande entre elas no Brasil inteiro, mas hoje a gente tem aqui na Bahia mesmo, nos programas de residência médica, a gente tem várias mulheres fazendo residência em urologia. A gente tem daqui de Conquista algumas residentes que fizeram estágio com a gente, né, que fizeram residência de cirurgia geral aqui, que estão fazendo urologia. Então isso vem aumentando. Acho que daqui a alguns anos a gente vai ter uma proporção aí mais equilibrada entre homens e mulheres. Mas ainda é uma especialidade onde os homens predominam bastante. Porque eu acredito que o homem, também é relativo, né? O homem pode ser que ele se sente melhor sendo atendido por uma mulher. Tipo assim, até a questão masculinidade. Eu sou homem, eu gosto de mulher, então eu vou na mulher. Né? Mas também... Sempre existe essa questão, mas eu acho que era mais uma questão das mulheres terem um receio de terem esse cuidado, sim, né? Mas isso a sociedade vem evoluindo e isso tem aumentado. Hoje a gente tem muitas... Aqui em Conquista acho que ainda não tem nenhuma mulher urologista, não. Mas aqui na Bahia a gente já tem algumas. A gente já tem algumas e no Brasil já são não várias, ainda são minoria, sim, mas já existem e essa proporção vem aumentando ano a ano. Eu queria trazer para o nosso bate-papo, de novo, doutor, um tema que eu acho que é super atual. Inclusive, a gente teve uma matéria do Fantástico há uns dias atrás falando sobre a cirurgia robótica. E eu sei que o doutor é um dos pioneiros aqui na nossa cidade em relação à cirurgia robótica. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Dentro do contexto do câncer de próstata, você chegou até a comentar de alguns benefícios que traz, mas sempre tem porque assim, o paciente ainda tem essa dúvida, como assim vai ser um robô? Então, como é que funciona isso na prática? Explica um pouco mais pra gente, porque eu acho que é um tema, de certa forma, curioso, né? Mas sim, eu vejo que é uma tendência. Essa matéria do Fantástico, mesmo só pra gente fazer para contextualizar, o médico estava em São Paulo e ele fez uma cirurgia que o paciente estava no Rio Grande do Sul. Inclusive, era uma cirurgia de câncer de próstata. Era um paciente com câncer de próstata. Foi um amigo até que fez essa cirurgia. Conta um pouco mais pra gente desse mundo aí. A cirurgia robótica foi um avanço muito grande, né? Na medicina, de forma geral. A cirurgia robótica é utilizada para uma série de cirurgias hoje, não é só para a cirurgia do câncer de próstata. Em urologia a gente utiliza para outras cirurgias também, para câncer de rim, para câncer de bexiga, para algumas outras cirurgias do trato urinário também. Mas no câncer de próstata foi onde ela realmente cresceu bastante e trouxe um benefício muito grande para o paciente. A primeira coisa é que a cirurgia robótica, o robô ele não é autônomo, então o robô não opera, né? A cirurgia é realizada pelo cirurgião, ele controla através de um console, que é como se fosse um joystick de um videogame, onde a gente vai controlar os braços do robô. E o refinamento que o robô traz para a cirurgia, primeiro, que ele traz para a gente uma visão tridimensional, que numa laparoscopia, numa cirurgia laparoscópica pura, a gente tem uma imagem que é bidimensional, uma imagem como de uma televisão. Com o olho ali no robô, a gente tem essa imagem, tem uma noção maior de profundidade, né, o que dá uma precisão maior para o ato cirúrgico. E a gente tem também articulações na ponta das pinças robóticas que reproduzem o movimento do nosso punho. Então eu consigo rodar a ponta dos instrumentos, permitindo uma dissecção mais precisa dessas estruturas. O robô também filtra alguns tremores que a gente pode ter, né, durante a manipulação, então ele traz uma precisão maior para a dissecção. E como no tratamento do câncer de próstata a gente tem essas estruturas ali que são muito nobres e que podem ser comprometidas durante a cirurgia, e isso levar a essas temidas complicações da disfunção sexual, né, da impotência sexual, da perda do controle urinário, com a cirurgia robótica a gente consegue, né, preservar melhor essas estruturas, e consequentemente oferecer uma cirurgia que tenha uma chance de cura igual ao das outras técnicas cirúrgicas, porém com um impacto menor na qualidade de vida do paciente, com menos riscos. E assim também para outras cirurgias, para cirurgias renais também a gente tem um benefício muito grande. Os tumores de rim, que hoje a gente consegue tratar através da ressecção do tumor sem a necessidade de retirar o rim acometido. Então a gente faz o que a gente chama de nefrectomia parcial, a gente tira a lesão com margens de segurança, preservando o rim, o que diminui o risco de insuficiência renal, de hemodiálise e de outras complicações. E o robô facilita também essa remoção e essa reconstrução do rim depois disso. Então é um avanço muito grande que ainda
tem um alto custo, é uma limitação que a gente tem, mas eu até postei nas minhas redes sociais essa semana que no congresso de urologia que a gente estava agora, a gente tinha lá estandes de 5 plataformas robóticas, né? Uma que é mais antiga, já está no mercado há vários anos, 2 que chegaram há alguns anos aqui no Brasil e 2 que chegaram esse ano, são bem recentes. E essa maior diversidade de plataformas robóticas deve impactar nesse custo, esse custo deve reduzir. Essas plataformas elas vão começar a chegar nas cidades, né, menores, nas cidades de interior. Isso em relação à Conquista. Isso. Conquista a gente já tem um robô, a gente já tem uma plataforma robótica aqui, né, e a gente espera que surjam outras, que se tenha mais, porque quanto mais plataformas a gente tem, mais vai ser o acesso dos pacientes a essa tecnologia e consequentemente, a gente, né, deve ter uma redução de custos para que mais pacientes possam se beneficiar. Recentemente, a cirurgia robótica foi aprovada para o SUS, inclusive, né? A gente sabe que, infelizmente, os hospitais, nem todo hospital de SUS vai ter condição de colocar uma plataforma robótica, né? Mas a gente vai em breve ter esse acesso também para os pacientes da rede pública e acredito que em breve, embora ainda não tenha cobertura pelos operadoras de saúde, acredito que em breve isso deve entrar no rol de cobertura dos planos de saúde também, e aí a gente vai conseguir ter uma difusão maior dessa tecnologia que é realmente fantástica e traz resultados realmente muito animadores, uma recuperação mais rápida, né? Sobretudo no tratamento do câncer de próstata. Essa recuperação, exatamente do paciente que eu comentei que passou no Fantástico, ele falando que pouquíssimo tempo depois ele estava como se nada tivesse acontecido. E o que mais chamou a atenção na matéria era essa possibilidade do cirurgião estar em um local, da cirurgia em outro, né? E aí debate em relação à internet, a qualidade de internet mesmo, de conexão, né? Para que isso seja não possível. Não tem um delay. Para que isso seja possível. Mas é algo assim, imagine, quando eu vi a matéria, eu falei, cara, realmente o homem assim, a inteligência e a evolução é um negócio que não tem limite. Sim. Tem limite, meninas. Ô, doutor, eu fiquei com dúvida só com relação à periodicidade do acompanhamento. Então, a pessoa tem acima ali está naquela faixa etária, né, de quanto em quanto tempo ela deve estar fazendo? O exame deve ser anual. Então, a partir dessa idade, a gente recomenda que seja feito o primeiro exame e que a partir daí o paciente faça anualmente. Existem algumas situações quando a gente observa determinadas alterações no exame que a gente pode até pedir ao paciente para que esses intervalos sejam mais curtos, né? Às vezes se tem alguma elevação no exame do PSA, mas ainda está dentro da faixa de normalidade, mas de um ano para outro ele subiu um pouquinho, às vezes a gente pede para que o paciente repita isso um pouco mais cedo, mas numa condição de normalidade o exame deve ser anual. Chegou ao fim, né? Quando fica olhando na cara do outro, é porque o pessoal do estúdio está falando que chegou ao fim. Poxa, tá chegando. Não, chegou ao fim, né? Felizmente, infelizmente, doutor, foi um bate-papo super, né, caloroso, receptivo e importante, né, Dani? Mas antes de falar, doutor, onde que o senhor atende aqui na Conquista? Acho que são todas as clínicas e hospitais, tá? A gente vai colocar aqui embaixo o Instagram do Dr. Thiago, Nova, mas quais são as clínicas que você atende aqui? Eu atendo em alguns locais, assim, mas aí acho que lá na rede social o pessoal tem o contato, consegue atender no @Thiago Nova, Thiago com H, urologia. Isso. E aí acessando lá tem um linkzinho do WhatsApp lá de uma secretária particular, de uma concierge, que ela faz esse agendamento de consultas, então tem alguns locais que a gente atende, a gente está à disposição. Mas o mais importante é que os pacientes nessa idade procurem o seu urologista, né? Que não deixem de se cuidar. A gente tem, né? Tem bons urologistas na cidade, em todo local. Então os pacientes devem se cuidar e devem fazer seus exames de rotina. Essa seria a mensagem final para quem está nos assistindo? Né? Também agradecer a vocês o espaço de poder estar aqui, falando um pouquinho sobre saúde masculina, sobre câncer de próstata. Esse mês de Novembro Azul a gente dedica, é um mês bem corrido pra gente, a gente é bem requisitado a falar, a fazer esses podcasts, mas a gente sempre tenta buscar um tempinho na agenda para poder dedicar aí a informação aos pacientes. Com informação é que a gente consegue atingir, quebrando esses preconceitos, esses tabus, para que os homens se cuidem mais e quem sabe um dia a gente possa viver o mesmo tanto que vocês. E justamente foi pensando, a nossa intenção de criar o programa do YouTube, né, que é o FormoCast da farmácia, justamente para a gente levar para o maior número de pessoas essas informações, né, porque quanto mais a gente leva, mais as plataformas de entretenimento, as métricas vão levando para famílias que precisam escutar isso. Então,
Foi um bate-papo de muita excelência, de muito conteúdo e qualidade, né, Dani? Com certeza, sensacional. A gente ficaria aqui. Por Mas, Dani, então. Eu ficaria aqui mais Sim. tempo ainda. Sim. Tem muita coisa para a gente falar de saúde do homem. E eu acho que a grande proposta é justamente divulgar essas coisas, doutor, para que os pacientes procurem, né? A prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Acho que esse é o grande recado, né, desse bate-papo de hoje. Mas, assim, com certeza foi uma aula, tirou todas as dúvidas, esclareceu o que a gente tinha aí. Com certeza quem está assistindo esse vídeo agora vai estar satisfeito com as informações e vai acender esse alerta, né? Procure o seu médico o mais cedo possível, não espere aparecer os sintomas. Porque às vezes a gente ouve muito assim, a pessoa não estava sentindo nada, descobriu que tinha uma doença e depois morreu. Mas na verdade é porque descobriu tarde demais. Alguma coisa, algum sinal o corpo já podia estar dando, ou podia ter visto aquilo um pouquinho antes. Então fica esse recado da prevenção, da necessidade do autocuidado, né? Da gente se cuidar realmente. Então, o Novembro Azul que seja estendido para todo o ano de conscientização para todo mundo. Pessoal, muito obrigada mais uma vez. E para você também, quem ainda não está inscrito no nosso canal, não perde tempo. Ativa aí o sinal e nos acompanha no nosso Formocast podcast da Farmácia Formulize no YouTube. Tchau, pessoal!